A Rádio USP apresenta USP Analisa, um podcast sobre assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do USP Analisa. Eu sou a Thaís Cardoso, jornalista do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, e nesta temporada eu estou conversando com vários especialistas sobre a criminalidade e a violência no Brasil. Segundo especialistas, desde os anos 80, a bacia amazônica tem sido utilizada pelo crime organizado, principalmente como um corredor para o escoamento de drogas que entram pelas fronteiras com países andinos. Atualmente, as organizações criminosas também estão ligadas a crimes ambientais, como a exploração ilegal de madeira, o contrabando de minérios e também a grilagem de terras. Para entender melhor a atuação desses criminosos nessa região de características tão complexas, o USP Analisa deste mês conversa com o professor e pesquisador do Núcleo de Estudos Amazônicos da Universidade de Brasília, Franco Perazzoni, e com o perito criminal federal Herbert Dittmar. Fique agora com a entrevista. Franco, Herbert, quais fenômenos criminais têm se destacado na Amazônia nos últimos anos e de que forma eles refletem as particularidades econômicas, sociais e territoriais desta região? A gente tem que pensar o seguinte, né? Hoje a Amazônia ela é uma nova fronteira do crime organizado, né? Se historicamente ali a gente tem a questão da droga, né? A Amazônia faz fronteira com os 3 maiores produtores de cocaína, Peru, Colômbia e Bolívia. Então, assim, sempre foi uma fronteira do crime organizado, mas muito mais voltada para essa questão do narcotráfico. A questão é o seguinte, eu sempre chamo atenção, e é óbvio que a gente tem vários fenômenos. A história da Amazônia é uma história da colonização do país. A gente tem que lembrar que quando o Brasil era colônia, a gente tinha, na verdade, a colônia do Brasil, com a sede no Rio de Janeiro, e o Grão-Pará, lá em cima. E eram praticamente países distintos, colônias distintas, porque o Grão-Pará mantinha contato direto com a colônia, né, através de São Luís, a rota toda era feita por lá, e ali já se extraía, por exemplo, madeira para construção naval, etc. e tal. E o Rio de Janeiro tinha outra pegada. O Rio de Janeiro veio família imperial depois, enfim, mas a gente tem outra pegada. Tanto que quando você tem a independência do Brasil, a gente tem campanagem logo depois e tal, porque o pessoal lá de cima não queria fazer parte desse resto desse país, porque esse país que estava aqui embaixo nunca ligou muito para eles. Você tem que pensar que as rotas marítimas, tudo era diferente. Então a Amazônia sempre teve esse aspecto de ser uma colônia da colônia. Quando você avança mais recentemente no último século, tem autores que falam que é uma coisa bem interessante. Tem 3 invenções que trouxeram um problema seríssimo para a Amazônia. O trator, o avião e a motosserra. Por quê? Quando você tem o trator, você começa a abrir estrada, quando você tem a motosserra, você começa a desmatar, e com o avião você tem a questão, inclusive, do garimpo, enfim, você começa a chegar nos locais onde você não chegava. Num primeiro momento, você tem toda aquela coisa de ocupar para não entregar, enfim, você tem todo um momento específico da Amazônia, né, como última fronteira. Eu brinco o seguinte, né, estudar a história da Amazônia é bem interessante, porque a gente, às vezes, quer empreender, quer fazer as coisas lá como se fosse o oeste selvagem, né, e não deu muito certo. Henry Ford quebrou lá, né, Fordlândia, ele tentou produzir borracha lá e não deu certo, enfim. A Amazônia não é tão simples assim. Mas o fato é, muita gente foi para a Amazônia e foi para tentar vencer na vida. Não era tão simples, pessoas saem de outras regiões para produzir, etc. Mas o que acontece? A Amazônia sempre teve uma coisa que sempre foi muito interessante. A terra sempre foi, talvez, o bem mais interessante, né? Mais importante. E você tem um histórico de fraudes fundiárias absurdo. O Herbert é especialista nisso. A questão da fraude fundiária é quase que a história da Amazônia. Só que se durante algum tempo você tinha o desmatamento como uma consequência do agro, né, vamos dizer assim, da exploração, você tirava madeira para, a partir dessa área desmatada, você produzir alguma coisa, você tem que pensar o seguinte, nos últimos 20 anos, né, principalmente, você tem esgotamento de reservas de madeira em outros lugares do mundo. As reservas de madeira na Ásia começam a reduzir. E a nossa madeira é muito boa. A hardwood do Brasil é outra coisa. E a gente vende de banana. A gente vende nosso IP mais barato do que o pinus norte-americano. Por quê? Porque a gente tem boa quantidade e tal.
O fato é esse. A gente começa de algo que sobrava, né, da ocupação da terra para produção, para passar a ser um commodity. A madeira passa a ser um commodity. Então eu sempre falo o seguinte: a primeira questão foi a grilagem, depois vem a grilagem, vem a madeira. É óbvio que você sempre teve tráfico de animais, você sempre teve outra criminalidade. Mas você passa mais recentemente, por exemplo, até a questão do ouro. Eu acho que hoje a questão mais grave que a gente tem, por exemplo, é muito conhecida a questão do Yanomami, porque você passa a ver uma criminalidade organizada muito forte lá. Eu nunca, nem nos meus piores pesadelos, acredito também que o colega Ebert não, a gente imaginava o PCC controlando o garimpo, ou envolvido na pesca de pirarucu, como aconteceu com, né, a situação de Dom e Bruno, enfim. Então você tem tudo isso. Mas por que a gente começa a ter isso? Hoje o que a gente tem mais de crimes, vamos lá, eu acho que é mais importante. Então, desmatamento, porque a madeira vira um commodity, porque madeira é acessível em grande volume. Você passa a ter a questão do garimpo, porque o ouro está lá. Você tem que pensar o seguinte, né? Legalmente, se eu não me engano, Roraima não produz 1 grama de ouro. Você não tem PLGs lá e você não tem, né, permissão de lavra garimpeira. Então é tudo legalizado, por exemplo, em outros lugares. Nós vamos voltar e falar nisso, né? Como é que é feito toda essa questão da legalização. Mas você tem que ver, é uma região que você tem um dos IDHs mais baixos do Brasil ainda. As pessoas, às vezes, as comunidades tradicionais estão em cima de uma mina de dinheiro, enfim. Você tem esse assédio do crime organizado, você tem alta lucratividade, baixa punibilidade de vários desses crimes. Eu sempre brinco, o traficante ele ia para Venezuela com a avioneta para pegar droga e trazer. Se ele pode trazer 1 tonelada de ouro e 1 tonelada de droga, o que é melhor? É melhor trazer 1 tonelada de ouro, concorda? Ouro é mais fácil de legalizar, a pena é muito menor, dá muito mais lucro e pesa a mesma coisa. Se você pega um avião cheio de ouro, é uma coisa, né? Mesmo que o ouro seja ilegal, eu sou capaz de apostar que essa pessoa não vai ficar presa muito tempo. Se eu pegar essa mesma pessoa com bem menos de quantidade de droga, a probabilidade de ele estar condenado em 6 meses, um processo célere e ele estar respondendo e pegar uma pena alta é muito maior, porque existe também toda essa questão de demonização, tráfico de droga. Não estou dizendo que isso é favorável, etc. Eu estou dizendo o seguinte: a gente tem crimes tão graves e que causam tanto mais problema para a sociedade. Você tem que pensar o seguinte: essas comunidades, quando você fala de garimpo, você está falando de mercúrio. Quando a gente fala de Yanomami, eu sempre lembro de Macunaíma. A história de Macunaíma, né, se passa naquela região ali. Macunaíma nasce às margens do rio Uricuieira e hoje é um rio que sofre muito com a questão do garimpo. Então, enfim, né, só para a gente começar a introduzir, eu sei que o Ebert tem muito mais coisa para falar aí. Quais são os principais crimes hoje na Amazônia? Desmatamento ilegal, garimpo ilegal e grilagem de terras. Por que eu falo desmatamento ilegal, garimpo ilegal? Porque é possível legalizar o desmatamento, é possível legalizar o garimpo, o que não ocorre normalmente. Agora, sempre foi assim? Não. Se a gente analisar o governo militar, na década de 60, o governo militar disse o seguinte: tinha um lema de integrar para não entregar. Então, eles começaram a investir na Amazônia. Investir de que forma? Criando fundos de investimento. Muitos fundos desses eram fundo perdido, ou seja, o sujeito ganhava esse dinheiro praticamente para destruir a Amazônia. Por que eu falo destruir a Amazônia? Porque naquela época, a floresta, para a sociedade brasileira, não valia nada, atrapalhava o desenvolvimento do país. Isso é o que tinha na cabeça de todo mundo. Então, o que acontecia, né? Eu não sou tão jovem assim, né? Eu era criança, eu lembro que o pessoal falava: não, essa terra aqui ainda não foi aberta, não vale nada. O meu avô trocou um jogo de sofá por uma chácara. Então, assim, são coisas absurdas hoje. Naquela época era normal. A floresta sempre atrapalhava. E o trator, como o Perazzoni disse, o trator foi a solução da época, né? O trator derrubava essa floresta, derrubava e queimava. Eu visitei Alta Floresta no Mato Grosso em 2006, mais ou menos. O que o pessoal fazia ali no Mato Grosso? Aplicava herbicida por avião, esse herbicida secava a floresta e depois eles tocavam fogo, queimavam tudo. Destruição total. A gente viveu essa época aí, o governo militar, na época do tal milagre econômico brasileiro, criou a Transamazônica em 1970, praticamente jogou um pessoal do sul para lá. Não, nós temos que ocupar a Amazônia. Só que esse pessoal não teve apoio nenhum. E eu conheci alguns deles, morando no sul do Amazonas, e eles disseram o seguinte: não, o governo deu aqui 100 hectares para cada um lote de 100 hectares, só que a gente ficou aqui sem amparo nenhum, a gente teve que se ajudar, a maior parte foi embora, voltou para casa, não aguentou. Imagine você morar na Amazônia, hoje é difícil, imagina aquela época, sem estrada, sem apoio, sem nada, sem um hospital, nada. Esse pessoal, nessa época aí, sofreu demais. E aí, depois, chega o Estado lá no início desse século e diz o seguinte: não, desmatamento é crime, vocês estão cometendo crime. Aí o pessoal se revoltou. Que história é essa? Nós viemos aqui e vocês disseram que era para desmatar, e agora está dizendo que é crime? Então, tem mais coisa para falar, mas vamos continuar. E por que o crime ambiental tem se tornado um espaço de interesse crescente para as redes ilícitas?
Eu acho que o Franco já acabou comentando um pouquinho e até dando um exemplo na fala anterior dele, mas que fatores econômicos e estruturais explicam essa expansão? Eu sempre brinco, né, que o crime ambiental ele rende como tráfico de drogas, mas ele pune como contravenção penal, né, como crime menor. Então, o primeiro fator é esse, a questão da gente não ver, né, o crime ambiental como um crime grave. De novo, eu posso trazer uma aeronave cheia de ouro e cheia de droga. A punição e até a representação na cabeça das pessoas é que o crime, o tráfico de drogas, enfim, de novo, são coisas diferentes, mas que se você tem a possibilidade de utilizar a mesma rede e ter muito mais lucro e com muito menos risco, é muito mais fácil. Eu sempre brinco o seguinte, né? A criminalidade ambiental, ela tem, primeiro, um lucro elevado. Sempre vou dar exemplos trazendo tráfico de drogas, porque é a coisa que é mais próxima das pessoas que mexem com a parte de crime. Então, assim, historicamente, quanto que é um quilo de pasta base na Bolívia, na Colômbia, enfim, $700, tá? Então a pessoa atravessa para o outro lado, dá para comprar $700. Vai chegar aqui no Brasil a $2, $3 mil, vai chegar na Europa a $10 mil, na Ásia, enfim, $60 mil. Só que, se você for para a Ásia, tem risco de pena de morte. Na Indonésia, você consegue levar pequenas quantidades, né? Ou é engolido, ou é na mala, enfim, é muito mais complicado. Agora você pega, sei lá, vamos pegar uma madeira boa, vou pegar mogno. Você não vai pagar nada na selva, porque você paga a árvore em pé quando você corta lá, então você vai gastar o combustível, basicamente, né? A motosserra, o operador, etc., que são custos baixíssimos, sai a $3, $4 mil, às vezes, um metro cúbico disso. Então, assim, é extremamente lucrativo, o risco é muito baixo, e o fato é muito mais aceitável socialmente. Você tem um outro problema. Eu tenho 1 quilo de pasta base, ou 1 quilo de cloridrato de cocaína, qualquer outra droga, metanfetamina, etc e tal. É ilícito. Se eu tô com aquilo na mão, é muito fácil para um fiscal, para um policial saber que aquilo é droga, né? A gente brinca, a gente bota um reagente ali, deu azul, deu droga, eu chamo o perito, que às vezes é um pouquinho mais complicado, vai lá o web, a gente fala, opa, não, é droga. Bota no cromatógrafo, diz que é droga, esteja preso. Então é o seguinte, como é que eu sei se ouro é legal, se ouro é ilegal? Como é que eu sei se a madeira é legal ou ilegal? Tirando, por exemplo, as madeiras que são proibidas, são de lei, e mesmo assim é um pouco complicado, que os caras mascaram nos dados, a madeira não é ilícita por ser madeira, ela não é ilícita por ser ouro. O Ebert falou muito bem isso. É permitido explorar, é permitido desmatar. Então, o que acontece é a obtenção dos documentos. O que você passa a ter toda uma rede de apoio. Então, eu tenho uma pessoa que tem uma propriedade que explora madeira. Essa pessoa, ela passa a fornecer documentos e subterfúgios, né, para as pessoas que tiram madeira de outro lugar. Por quê? Porque, de novo, no Brasil a gente tem um problema muito sério, que tudo que é público não é de ninguém. Então, assim, o que está na terra indígena ali. Eu brinco até que terra indígena é um pouco mais complicado, porque se você pegar uma etnia, né, guerreira ali, você vai ter alguns problemas. Mas num parque nacional, por exemplo, que não tem ninguém, que o ICMBio, infelizmente, não tem gente para tomar conta, ou, enfim, qualquer área de preservação que o Estado não esteja presente. Você entra ali, você tira 10, 20, 100 caminhões de madeira ali, você tendo uma infraestrutura, né, criminosa ali, uma cadeia criminosa, você consegue legalizar aquilo ali é vendido normalmente. Ah, está se avançando, por exemplo, Ebert conhece, enfim, questões de, se essa madeira saiu desse lugar, questão de isótopo, existe parte de ciência de dados que a gente analisa. O Ebert já fez muita perícia, né, justamente para demonstrar que planos de manejo florestal não saía madeira deles. Historicamente, a Polícia Federal fez muitas operações nesse sentido. Lembrando que aqui eu não falo pela Polícia Federal, eu estou como professor voluntário da UNB, mas a gente trabalhou com isso a vida inteira e tal, então assim, eu não falo pela Polícia Federal, eu falo como pesquisador, como quem estuda o tempo. Mas o que é importante é a gente ter em mente isso, né? Alta lucratividade, você tem uma facilidade de legalizar, né, o bem, totalmente diferente da droga. Até a gente brinca que na droga você tem a lavagem de dinheiro numa fase posterior. Se eu vendi droga, entrou R$1 milhão, eu não tenho como apresentar uma nota fiscal da droga que eu vendi. Eu não tenho como pagar tributo. Mas a madeira eu tenho. A madeira eu vendo, eu tenho um negócio, eu tenho CNPJ. Eu sempre falo assim, as pessoas que lidam, né, tanto com madeira como mineral ilegal, essas pessoas, elas são empresários, geram emprego, têm a chave da cidade, muitas das vezes, são vistas como pessoas que são empreendedoras, etc e tal. Lembrando, numa das regiões com pior IDH do Brasil, se você sofrer um acidente, por exemplo, na empresa ali, perder um dedo na serra-fita ou na atividade minerária, enfim, você vai ser colocado na rua e pronto, entendeu? Você é descartável. Você também tem um outro problema das comunidades que vivem ali. Você tem que pensar o seguinte, qual que é a primeira fonte de capitalização para a pessoa que vive na selva? É o próprio desmatamento. A própria pessoa que é assentada, muitas das vezes, a primeira fonte de renda dela vai ser vender a madeira da área dele. E mais, né? Ele é assediado o tempo todo. Você tem que pensar o seguinte, por exemplo, você
Você tem as comunidades indígenas, as comunidades tradicionais, elas estão o tempo todo, isso quando não são vítimas da violência, da ilegalidade e tal. Mas nós temos casos de aliciamento. São aliciadas pelos criminosos, vendem, às vezes, coisas que eles poderiam estar explorando de forma sustentável. E assim, de novo, são percepções. A gente tem tanto ouro assim em terra indígena, tem tanto mineral assim em terra indígena, até hoje a gente não legalizou a questão das minerações e exploração em terra indígena. E acho que a gente não tem maturidade para isso. Mas o fato é, a gente tem que avançar nisso. Porque não é possível, por exemplo, você tem diamante no Cinta Larga e toda a exploração de diamante que é feita ali de forma ilegal. É uma confusão danada. De novo, a etnia está acima de um recurso que ela não tem como explorar ela diretamente, às vezes nem tem interesse porque não é da cultura deles, mas o tempo todo sendo assediado numa cultura, como eu volto lá atrás, de colonização desde sempre. Eu não sou sociólogo, não sou antropólogo, mas enfim, a gente sabe que essas comunidades vêm sendo exploradas ao longo de todo o tempo, né, chutadas de um lado para o outro. Então, assim, é difícil. Ah, não, é indígena. Sim, mas vive numa sociedade capitalista, ele precisa de recurso para pagar. Ficou doente, tem que ir no hospital, tem que comprar remédio. Não é tão simples assim. As pessoas têm que entender essas coisas. Então, assim, você tem o lucro elevado, o risco baixíssimo, a facilidade de legalização, é a questão que eu falei, o mercado internacional aquecido, madeira nossa sendo vendida a um preço baixíssimo lá fora. Então, você vê os americanos comprando IP, que é uma madeira, né, vai durar 60 anos, uma hardwood, é muito mais barato que pinos, que é uma madeira que dura 10, 15 anos. Então, assim, se eu posso ter isso, ter acesso a isso, tem alguns dados estatísticos que mostram o seguinte: a quantidade de IP vendido, né, na Amazônia, quando você consegue olhar os municípios que estão vendendo, né, ou enfim, que estão emitindo os documentos, não bate com o volume que teria ali. Tem vários trabalhos da USP, da Exalc, Brancaleon, eu mesmo fiz alguns trabalhos nessa área, então, assim, tem muita coisa legal, né, mostrando que é todo um esquema fraudulento, né, para legalizar. E tem isso também, a parte da legalização do bem, existe todas essas infraestruturas. Aí tem todas as características do crime organizado: infiltração no Estado, corrupção de servidor público, alta lucratividade, alta capacidade de causar destruição. Quando você tem tudo isso, né, é um caldeirão de situações que você tem comunidades fragilizadas, né, uma criminalidade estruturada, querendo ganhar dinheiro, armada. A gente ainda tem que chamar atenção para isso. Eu nem nos meus piores pesadelos imaginava que os garimpeiros iam estar com... Enfim, né, eu não estou generalizando, porque você não pode falar o seguinte: existe garimpeiro e garimpeiro, existe garimpeiro legal, existe garimpeiro, né, mas hoje você tem situações de fiscais do IBAMA, policiais indo, né, fazer um combate a um garimpo ilegal e sendo recebido a tiro, e tiro de fuzil. Outro dia estava me contando, o pessoal do IBAMA do GEF, né, que é o grupo de especiais de fiscalização deles, eles têm entrado em combate. A gente nunca ia imaginar isso, que o IBAMA ia ter um grupo tático, operacional, para fazer a segurança da fiscalização deles. Então, assim, a criminalidade recrudesceu, etc. Nessa época que eu falei aí do tal milagre brasileiro, década de 60 e início de 70, ocorreu a crise do petróleo, né? Em 1973. O petróleo saiu de $3 o barril para mais ou menos $12 o barril, né? Quebrou praticamente o mundo inteiro. O que o governo faz agora? O que vão fazer? Vamos fazer projetos. Aí ficou muito famoso um projeto chamado Projeto Jari, de um americano muito rico chamado Daniel Ludwig. Ele conseguiu 200 mil hectares de floresta brasileira, lá na região do Amapá, ali Pará, aquela região. O que ele queria fazer? Olha a ideia: desmatar esses 200 mil hectares todos e colocar uma árvore chamada gamelina, uma árvore asiática, né? Para quê? Para produzir celulose. Olha só, a floresta atrapalha, né? Uma floresta que uma árvore dessa, o INPA determinou por meio de carbono 14 a idade de 1450 anos. O que aconteceu? Plantou a gamelina aqui, a gamelina não desenvolvia. O que vamos fazer? Vamos colocar eucalipto e pino, então, para produzir celulose. É um erro atrás do outro. Nessa mesma época aí, eu conheci um caso, e logicamente existiu milhares, né? Do sujeito que pegou financiamento para pagar com 30 anos, juros baixíssimos, só que ele colocou como garantia uma área que pertencia ao Parque Indígena do Xingu. Simples assim. O Parque Indígena do Xingu foi criado, se não me engano, em 61. E aí ele colocou parte da terra indígena como garantia para o banco. O banco não fiscalizou, não quis fiscalizar, né? O fiscal provavelmente era corrupto e tal. Então, assim, para dizer que o crime não começou hoje na Amazônia. Em 1994, na época do Plano Real, que transformou o nosso país, houve uma explosão do desmatamento, inclusive do desmatamento. Aí a comunidade internacional começou a gritar: está desmatando demais, criaram em 98, a 9605/98, a Lei de Crimes Ambientais, para tentar colocar um freio nesse desmatamento desenfreado.
Mas o que acontece? Mesmo naquela época e mesmo depois, lá início desse século aí, com a explosão das commodities, né? O que são commodities? É o minério, é a soja, é a carne, né? É a matéria-prima. Com a explosão do preço desses produtos, o que aconteceu? Aumentou o desmatamento, né? Uma coisa puxa a outra. Se a gente tem que falar de economia, da parte social, uma coisa puxa a outra. E aí, nova explosão de desmatamento. Por que houve agora explosão de garimpo? O ouro saiu de 2018 a R$150 a grama e está R$745 a grama hoje. São coisas, entre aspas, não controladas que faz com que o controle, a fiscalização, o policiamento tem que andar a reboque disso, desses acontecimentos. E são acontecimentos que causam, se vocês tiverem a curiosidade de olhar imagens da terra indígena Munduruku, no Pará, grande parte dela está completamente destruída, rios que não existem mais, entendeu? E não é só ali. Se vocês tiverem um tempo e olhar as imagens do Google Earth na região amazônica, vocês vão ver diversos rios destruídos. Eu sempre comparo assim com um ataque cardíaco, né? Parece aquelas veias, né? Os rios estão sendo completamente obstruídos e passam a inexistir. O curso d'água não existe mais. Tudo por quê? Porque o ouro está a R$745 a grama. Em Poconé, no Mato Grosso, onde o garimpo era histórico, né, e foi paralisado porque diminuiu bastante a produção do ouro, ele retornou, porque hoje compensa retornar esse garimpo, né? Porque qualquer quantidade de ouro que você pegar, vale a pena. Em São Paulo, se ampliou o roubo de aliança, o roubo de qualquer objeto que contenha ouro nas ruas da cidade. Por quê? Pelo valor do ouro. É a economia puxando o crime e o crime movimentando a cultura. O Perazzoni falou dos indígenas. Normalmente, a gente fala assim, os indígenas. Não é os indígenas. É a mesma coisa que falar os sul-americanos. São todos iguais? Não. Cada etnia indígena é uma nação indígena. São culturas diferentes. Para quem conhece os indígenas, cada um tem seu modo de viver. Eu conheci os Enauê no Mato Grosso, eles não comem carne vermelha. Eles só comem peixe e frango. Como nós chegamos lá e destruímos o rio deles, o que acontece hoje? A FUNAI tem que entregar todos os meses caminhões frigoríficos de peixe para eles sobreviverem. Índios que viviam de colocar armadilhas no rio para pescar, para pegar peixe, para sobreviver. Então, assim, a gente vai mudando a cultura desses povos. Ah, mas esse índio aqui é criminoso e tal. Aprendeu com quem a fazer esse tipo de crime? A gente teve um caso no Mato Grosso que o sujeito entregou uma caminhonete zero para o cacique para tirar a madeira da terra indígena. Ele comprou essa caminhonete a prazo, pagou só a primeira prestação e entregou para o cacique. Tirou toda a madeira por uma prestação de uma Hilux. Então, assim, são absurdos e absurdos. No Pará, uma terra indígena de 7.500 hectares, o sujeito foi lá e tirou todo o IP dessa terra indígena. Então, quando a gente fala assim, a Amazônia está sendo desmatada, não só desmatada, está sendo desmatada e degradada. Desmatamento, hoje nós já temos garantidos 22% da Amazônia desmatada e mais ou menos 38% de Amazônia degradada, ou seja, nós já perdemos 60% da Amazônia. Eu não estou falando 6%, eu estou falando 60%. Ah, mas é tranquilo cortar uma árvore? Vai ver como se corta uma árvore. É muito perigoso. Uma vez eu estava no avião e encontrei um sujeito que ia para o Saracubitcheck, em Brasília, para se tratar, porque na hora que ele derrubou, a árvore bateu na coluna dele, machucou a coluna dele, ele vai ficar tetraplégico. Já ficou. Com amparo do patrão dele? Não, sem amparo nenhum, porque esse povo não tem garantia nenhuma, nem de emprego, nem de garantias sociais, esse pessoal que desmata. Porque quem desmata lá são pessoas que estão tentando sobreviver. Os verdadeiros culpados moram em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina. A nossa conversa é assim mesmo, é uma coisa ligada na outra, infelizmente. E não são notícias boas. É bastante preocupante esse cenário que vocês estão descrevendo. E quais os principais desafios estruturais que tornam a Amazônia uma região particularmente vulnerável à presença e à consolidação de redes criminosas? Eu acho que vocês já acabaram comentando um pouco por cima sobre isso, inclusive mencionando os fatores econômicos, mas eu gostaria de ampliar essa questão. Acaba tudo se interligando, porque o que acontece? A gente vai ver o seguinte, o maior problema do Brasil em geral, e isso vai se refletir na Amazônia, eu sempre falo o seguinte, não é a falta de lei, é a falta de Estado técnico presente
para fazer cumprir a lei. Eu vou aproveitar um gancho de várias coisas que o Herbert falou, porque eu vou lembrando, e está dentro da minha linha aqui do meu pós-doutorado. A gente acaba esquecendo algumas coisas e outras a gente vai lembrando. A gente tem que pensar o seguinte, né? A Amazônia não é um grande parque, a gente tem mais de 20 milhões de pessoas que vivem lá. Boa parte delas, né, vivendo em condições que não são ideais, IDH baixíssimo. Você se depara com toda essa questão da exploração e tal. Tem um dado que é muito interessante. Esse ano deu uma tranquilizada, nem tanto, mas diminuiu a questão das queimadas. Ano passado foi o ano que mais queimou. E também tem relação com tudo isso. A gente tem uma redução do desmatamento em alguns anos, e aí ano passado queima bastante. Fica muito claro que acumulou biomassa durante algum tempo e depois colocou fogo, enfim. E assim, tem vários estudos que mostram, boa parte disso aí vai para, né, para áreas para pecuária, porque é um ciclo também. A gente tem que entender todo esse ciclo, né? Então você tem a questão do acesso à terra, que é muito importante. Então você tem primeiro a questão da grilagem, do avanço em cima, né, da terra. Qual que é a forma mais fácil de você avançar em cima da terra? Você coloca um boi lá, a gente brinca que é o boi zelador. É um boi cuida de 1 hectare e você está na posse. É diferente da agricultura. Você tem que estar ali todo dia, etc. O Herbert estava me falando outro dia, você paga 2, 3 peão lá, você não gera emprego, não é uma coisa que reverte em benefício dessas comunidades. Então, se você parar para pensar, eu vi um dado assim, você tem quase mais cabeças de gado na Amazônia do que em todo o resto do país. E considerando que ocupam áreas muito maiores, inclusive, porque é muito mais extensivo. E aí, quando você começa a relacionar isso, você começa a ver o IDH dessas regiões onde tem gado é baixíssimo, não existe qualquer relação entre cabeça de gado e IDH. Você vê que depois o que acontece, quando o pasto acaba, tirou a madeira, a pessoa vai avançar para outra área, vai grilar outra área. E, enfim, é um processo. Isso já aconteceu no Cerrado antes, quando a gente vê, né, o Warren Dean, né, o livro dele, A Ferro e Fogo, ele conta toda essa história pro Cerrado, como é que a gente ia avançando em cima das áreas, né, quando aquilo ali perdia totalmente qualidade, queimava, etc e tal, ia para outra área, pegava outra sesmaria e tal. A terra tem toda essa questão do acesso à terra. Para dizer que, assim, é todo um ciclo, que ele começa pelo acesso à terra, pela atividade pecuária, pelo desmatamento, depois você tem um garimpo e tal, e são ciclos que se retroalimentam. Você vê que a área serviu para uma coisa, agora volta para ser outra coisa. A questão dos ciclos econômicos são muito importantes. O ouro está $4.100, $4.200, né, a onça, e estão prevendo aí que vai chegar a $10.000 aí no horizonte de 5 anos, porque, enfim, né, a gente está vivendo um momento complicado. Então as pessoas vão para essas reservas e, enfim, não tem como. Então, assim, vai ter pressão em cima da questão do ouro. Como você vê, são vários problemas, são várias questões que se interligam. Você toma isso, um estado ausente, aí, por exemplo, eu estava falando de queimada. As populações amazônicas são as que mais sofrem com queimada. Quando você pega a quantidade de particulado no ar, a quantidade de áreas queimadas, etc., eu fiz um estudo aqui bem rápido. Se você pega, né, nos últimos 6 anos aí, você vai ver o seguinte, no Brasil todo, foram pelo menos 400 mil pessoas que tiveram problemas de saúde decorrentes, vamos dizer assim, que a gente possa atribuir diretamente às queimadas. Quando a gente vai para óbito, já são números até mais assustadores, etc e tal. Na verdade, são 4 milhões de pessoas, tá? Só que, assim, quando você aplica algum modelo estatístico, você não, apesar de serem doenças relacionadas a particulado, fumaça, etc., você sabe que às vezes a pessoa, enfim, ela já tinha aquele problema, é a época do ano e tal. Então vamos dizer que 10% disso. Mas é um número assustador, né? 400 mil pessoas, a maioria delas, quando você pega e cruza com os dados de terra indígena, acontece com mais frequência em municípios com terra indígena, porque você tem mais queimada em áreas que têm terras indígenas, unidades de conservação, etc. Então você vê que é um processo. Você vê um estado fragilizado. A gente não precisa recordar, mas não faz muito tempo. Enfim, a gente assistiu ao aparelhamento de todos os órgãos. A gente tinha gestores nos órgãos que, aparentemente, eles estavam lá, mas eles eram contra a própria atuação do próprio órgão. Você ter um ministro, você ter um presidente de um órgão, enfim, que defende claramente, não, nós vamos desmatar, nós vamos fazer isso. Então, insistindo no modelo e tal, entendeu? Eu falo, não, peraí, eu acho que tá na pasta errada. Se você fosse ministro da Agricultura, etc., tá legal. Porque é assim, né? A democracia funciona assim. Ela é um sistema de pesos e contrapesos entre os diferentes interesses, né? Então, assim, a gente fala o seguinte, a democracia não é atender a maioria, a verdade. Hoje, pelo menos a democracia moderna deveria ser isso. Deveria ser atender a todos na medida do possível, sem prejudicar ninguém de forma absurda. Porque existem interesses que são individuais e intransponíveis. É óbvio que se eu pensar numa fábrica que vai gerar 1.000 empregos, uma comunidade pequena que vive do lado, e se eu levar só em consideração os empregos e o desenvolvimento, você vai falar, não, essa comunidade que a gente desloca ela para outro lugar, mas há quanto tempo ela está ali? Ela é ancestral e tal. O que ela está perdendo com isso? O que nós, como cultura, estamos perdendo com isso? Hoje existe até, dentro da informática, algumas ideias de algoritmo que consideram isso. Democracia não é, vamos ouvir a maioria. Vamos ouvir todos os pontos de vista e vamos buscar aqueles que a gente pode atender sem prejudicar ninguém de forma absurda. Então vamos atender o máximo de pessoas. Só que na prática não é assim que funciona por uma única razão, né? Quem detém o poder econômico influencia políticas, influencia o governo, financia campanhas, tem várias questões que envolvem aí. Mas assim, a fragilidade institucional, nós
nossos órgãos não tem gente suficiente, não tem gente capacitada, cada vez pior, enfim, é a percepção que a gente tem. Eu sempre brinco assim, os fiscais do IBAMA, do ICMBio e tal, eles têm minha admiração total, o pessoal aí que está ouvindo aí, tem o meu carinho, porque assim, eu sei da luta que é, e não só do IBAMA, dos órgãos federais, mas também dos órgãos estaduais, enfim, né, os policiais ambientais, o pessoal que trabalha com isso. Porque assim, trabalhar com crime ambiental, com ilícito ambiental, você nunca é bem quisto. Eu sempre falo isso. Você combate outros tipos de crime. Uma pessoa que trabalha contra a pornografia infantil, ele tem uma admiração. Uma pessoa que trabalha contra o tráfico de drogas também está combatendo o crime organizado, etc. Quando você trabalha com crime ambiental, eu sempre falo o seguinte, não, ninguém vai te entregar flores, né? Eu já tive situação de, na verdade, as pessoas irem para a porta, né, do órgão e falar assim, olha, isso é um absurdo, essa operação tem que acabar, você vai destruir a economia da cidade. É só vocês começarem a trabalhar legal. A gente teve uma situação bem interessante, lá atrás, a operação que a gente fez muitos anos atrás, a polícia, que quando a gente chegou, a gente teve que fechar um monte de madeireira. E no primeiro momento era um caos, porque vocês vão destruir a economia, etc. No primeiro momento, a gente ia quase apanhava, a gente ia no posto de gasolina abastecer a viatura, e as pessoas cercavam a gente, porque você vê toda a população sendo jogada contra as autoridades, queimavam viatura do IBAMA, fizeram coisa no helicóptero do IBAMA, e depois de uns 2, 3 meses, aconteceu uma cena muito interessante, eu estava no posto de gasolina abastecendo, aí veio um monte de gente conversar comigo, e era o mesmo pessoal que queria me bater 2 meses antes, e eles me falaram, olha, a gente queria cumprimentar e tal. Eu falei, mas por quê? A verdade é que quando você tira os criminosos dessa rede, você começa, inclusive, a possibilitar que quem vive efetivamente da atividade legal de extração possa ter lucro e possa viver de forma sustentável, porque você tem que pensar o seguinte, como é que uma pessoa que tem que pagar engenheiro florestal, engenheiro de mina, geólogo, tem todo um custo, né, de licenciamento além, né, de pagar funcionário, enfim, cumprir o custo Brasil, né, tem que arcar com tudo. Ele vai ter lucro? Se tem alguém tirando madeira da terra indígena e vendendo a R$10 o metro cúbico, se tem gente tirando ouro do Yanomami, você está entendendo? Então, assim, a economia subterrânea, ela gera um problema sério de sustentabilidade para todo mundo, porque ela é insustentável. Ela é feita numa escala absurda, ela não paga tributos, até paga, porque na hora de passar a documentação paga, mas não paga uma série de outros, ela paga o tributo de venda, mas é lá no final, no final da cadeia, mas não vai pagar os tributos relacionados a trabalho, não tem carteira assinada, é tudo aquilo que a gente vai falando. Então, assim, você tem toda uma fragilidade que decorre disso. A falta de fiscalização, ela potencializa não só o crime organizado, como inviabiliza a exploração sustentável dos recursos. Porque a pessoa que quer fazer certo, né, ela olha assim e fala, cara, eu não vou me meter, porque eu não vou conseguir. Eu não consigo concorrer com essas pessoas e fazer isso. O mercado paralelo, ele tem esse aspecto. E aí o que acontece? Várias comunidades vivem de dependência econômica da atividade ilícita. Você vai para algumas cidades que elas vivem só de ouro, toda a economia gira em torno disso, ou gira em torno da madeira, etc. Né? Ou gira em torno da pecuária através da grilagem. Isso gera um problema, porque você tem toda uma economia e aí vem aquela sensação seguinte, poxa, se eu atacar isso aqui, eu vou destruir a economia local. O problema é o seguinte, você tem que pensar em médio e longo prazo. É óbvio que no primeiro momento, realmente, você vai ter toda uma questão de se reorganizar. Mas sem fiscalização é o caos completo. De novo, você passa a vender IP a um preço baixíssimo no mercado internacional, que não paga nem os custos de produção. A verdade é essa. Então, assim, você não pode fazer isso. Eu sempre brinco o seguinte, se você for na construção civil aqui em Brasília, ou qualquer lugar, e você viu madeira boa sendo usada na construção civil para fazer andaime, fazer as coisas, tem alguma coisa errada. É porque o preço está muito aviltado, entendeu? Um outro problema, só aí, é óbvio, né? Aí o Herbert vai falar que tem muita coisa, mas a última coisa que eu lembro, assim, de cara, você tem esse desafio econômico, porque é lutar contra a questão econômica. E você tem outro problema, a questão logística. Combater o crime nessas regiões, a questão logística é absurda. Eu acho graça quando as pessoas falam, não, vamos montar bases, vamos fazer isso e aquilo. Você conhece a Amazônia? A Amazônia é gigantesca. A criminalidade, ela vai migrar, porque ela está aqui, não deu certo, ela vai para lá. É muito difícil, por exemplo, você combater o desmatamento em loco. Ah, não, estão desmatando aqui, vamos lá. Quando você chega lá, já passou 60 dias. Na verdade, assim, você tem que focar toda a repressão relacionada a esse tipo de criminalidade, já tem que focar nos elos mais fortes da cadeia criminosa, que são os elos econômicos. Então, no caso da madeira, são as empresas madeireiras, ou os planos de manejo que são utilizados para legalizar, mas não a área de extração da madeira, entendeu? Mesma coisa em relação ao ouro. As DTVMs, as empresas que compram ouro, e que, né, são as distribuidoras de títulos e valores imobiliários. Não vou citar nomes, mas são conhecidas, todo mundo sabe. O ouro ilegal vai para elas. Eu sempre falo o seguinte, vamos cruzar as notas fiscais de entrada? Quanto de ouro de entrou e de onde que está vindo? Você vai ver que não fecha, porque eles vendem com quem entra, porque não tem controle. E é feito dessa forma. Se você não focar num controle mais efetivo, né, das cadeias produtivas,
uma rastreabilidade, né? E agora a gente vai ter problema. Está entrando no final do ano as normas europeias, EUDR, que é a normativa europeia para desmatamento, produtos provenientes de desmatamento. Os europeus querem rastreabilidade total de tudo. Eles não aceitam nada desmatado depois de 2020 e querem rastreabilidade total. Nós não estamos preparados para isso. Nós estamos brincando de fazer greenwash. Eu sei que tem gente, vamos colocar brinco no boi, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A gente não está preparado para isso. A gente não está preparado para dizer, olha, essa carne não saiu de uma área desmatada, esse ouro não é proveniente do Yanomami, essa madeira não é proveniente do Parque Indígena do Xingu. A gente não está preparado para isso. E a gente tem que se preparar para isso. Porque eu falo assim, essas normas europeias, elas não são só normas comerciais, elas são normas, inclusive, de direitos humanos, se você parar para pensar. Porque elas protegem por via transversa as comunidades. Você tem vários desafios. O econômico talvez é o principal, o logístico estatal é absurdo. Qualquer órgão, você tem uma dificuldade absurda de lotar gente no norte. A pessoa veio do Rio Grande do Sul, ela não quer ficar no norte, entendeu? E a pessoa do norte, ela também é de lá, então assim, também é um pouco mais complicado, tá entendendo? E assim, eu não estou dizendo que ela vai ser mais suscetível, não estou dizendo isso, estou dizendo que ela já é de lá, ela conhece as pessoas, então é um pouco mais complicado também. Você não tem garantias, a gente tem um enfraquecimento e uma politização da administração pública absurda nos últimos anos. É óbvio, você tem corpos técnicos, mas a política está permeando as decisões de uma forma absurda. Eu tenho visto decisões sendo tomadas, entendeu? Eu falo, tá, mas não ouviram as pessoas. Dando exemplos assim, estamos discutindo agora petróleo na foz do Amazonas, entendeu? É uma discussão política, mas enfim, é um embate o tempo todo de técnico, e houve um tempo não, que o corpo técnico era mais respeitado, entendeu? Isso vale para tudo. Como eu estava falando dos indígenas naquela hora, eu vou falar da Amazônia também. O pessoal que não conhece a Amazônia acha que a Amazônia é tudo igual. Não, a Amazônia é um monte de árvores altas de 30 metros de altura. Não, cada região amazônica é diferente da outra. Até a própria floresta é diferente. Não tem nada homogêneo. O estado do Amazonas, por exemplo, as estradas são rios. É preciso conhecer para poder discutir, para poder definir normas estruturais, etc. Uma vez eu conversei com um sujeito que estava desmatando, pegamos ele num flagrante de desmatamento, né? Ele estava com a motosserra lá e ele começou a explicar como é que ele fazia e tal. Ele até tinha um método que era o seguinte: ele fazia um pique numa árvore, aí ele pegava as árvores da sequência e ia fazendo um pique nessas árvores, um pique com motosserra. Aí o que acontecia? Ele derrubava essa primeira árvore e essa primeira árvore derrubava todas as outras, ou seja, ele aumenta o rendimento do desmatamento dele. É uma técnica. Agora, esse sujeito aí, ele é culpado? Não, ele não é o culpado. Ele falou para mim, eu preciso alimentar meus filhos. Eu não gosto de fazer isso, mas eu preciso alimentar meus filhos. Estruturalmente, o que nós estamos fazendo por esse povo? O quê? Quase nada. Quase nada. Eles são alvos fáceis dessa galera criminosa aí que a gente está conversando. É preciso mudar muita coisa. Eu falei de garimpo, desmatamento e grilagem. Na questão do garimpo, nós temos áreas pouco desmatadas, se você olhar, são pouco desmatadas, mas que hoje estão contaminadas por mercúrio. Eu vou sair dessa nossa conversa hoje, eu estou indo para um laboratório. O que eu vou fazer? Eu vou fazer exame do meu sangue para ver se eu tenho mercúrio no sangue. Por quê? Eu passei um bom tempo na Amazônia, comi muito peixe, adoro comer peixe. Provavelmente eu tenho alguma coisa de mercúrio, tomara que não. Agora, o que está acontecendo? 40% dos peixes, e isso foi a Fiocruz numa pesquisa de 2023, 40% dos peixes do Acre e de Roraima estão contaminados por mercúrio. E qual que é o problema do mercúrio? O mercúrio é um metal líquido, né? Para quem já viu o mercúrio. O meio ambiente, ele não causa problema se você não aquecê-lo. O problema é que para você retirar ouro, o que eles usam? Usam um mercúrio. E eles aquecem esse mercúrio. Esse vapor de mercúrio transformou o mercúrio em metilmercúrio, que é um íon. E esse íon se liga facilmente à gordura, seja nossa, seja dos animais, etc. Então, contamina toda a cadeia trófica. O que é a cadeia trófica que a gente chama? Quando a gente estudou lá no 2º grau, a gente via que um predador come o predado e assim por diante. Nessa cadeia de alimentos, que no final tem o ser humano lá que pode comer esse peixe ou esse animal, esse mercúrio vai acumulando no corpo. E para tirar o mercúrio do corpo é complicado. Então, esse é só um dos problemas. Em relação, por exemplo, aos europeus, né? Parabéns, né, por essa nova norma e tal, mas eu tenho uma crítica muito séria aos europeus. Por quê? Por que eles precisam da nossa madeira nobre? O pessoal exporta, a madeira exportada é a madeira nobre da Amazônia. Madeira nobre é jatubá, é ipê, maçaranduba, etc. Por que eles precisam dessa madeira?
eles não precisam dessa madeira. Se a gente parar hoje a exportação de madeira amazônica, não vai ter problema nenhum, porque isso aí só cuida do luxo dos europeus, dos americanos, dos asiáticos. Nada mais que isso. Eu, pessoalmente, isso é uma opinião minha. Não adianta nada ficar fazendo norma em cima disso para continuar usufruindo dessa floresta aí que se formou em milhões de anos, que a gente está destruindo e você está ajudando, você está comprando essa madeira a preços, como o Pierazzoni já disse, bem módicos. É uma crítica muito séria que eu faço e eu acho que não é suficiente fazer normas e tal, é parar de comprar essa madeira amazônica, ok? Eu trabalhei na Embrapa e a gente naquela época já estava pesquisando eucalipto. O Dr. Stefan da Embrapa pesquisava eucalipto para a produção de móveis. E é possível hoje fabricar móveis a partir do eucalipto. E qual o problema de plantar eucalipto nessas áreas degradadas e usar esse eucalipto para produzir móveis? Por que você precisa da madeira da Amazônia, especificamente? Por que você precisa destruir a Amazônia? A gente não falou, mas na frente vamos falar de clima também. E em relação a questões estruturais, tem duas críticas também que eu faço. Primeiro, em relação ao controle midiático. Quando eu estou assistindo televisão, eu vejo, olha só, a operação do IBAMA destruiu dragas, Polícia Federal destruiu dragas de garimpo, e os garimpeiros agora estão passando fome. Peraí, esse pessoal aí é o pessoal que está lá coletando o ouro para o pessoal da Avenida Paulista. Não é mais fácil, não é mais barato você dar condições a esse pessoal lá, esse pessoal que está tentando sobreviver, não é mais barato? Há muitas formas de se fazer isso, não é possível, né? E outra situação é a questão política. Influencia demais. Em 2011 foi criada a Lei Complementar 140. O que ela fez? Não, o IBAMA é muito corrupto, o IBAMA. Nós temos que fazer essa gestão estado por estado. Aí a gestão que era federal, do IBAMA, a gestão ambiental, passou para os estados, os órgãos estaduais. Então a fiscalização hoje é compartilhada com o IBAMA, mas a gestão é estadual. Aí o que aconteceu? A corrupção avançou assustadoramente. Ah, não, todos os órgãos ambientais estaduais são corruptos? Não, basta que 3 ou 4 desses funcionários sejam. Aí o esquema já está montado, né? O crime organizado já tomou conta. Basta ver as dezenas, se não centenas de operações que já foram feitas a respeito disso. No Amazonas, os funcionários do IPAAM chegaram a agradecer a Operação Arquimedes, porque eles não aguentavam mais o nível de corrupção no órgão, entendeu? E chega a esse nível. Os funcionários não aguentam mais de ver tanta corrupção que não é combatida. E aí, por que o Congresso Nacional é tão leniente com crimes de garimpo, desmatamento e grilagem? De onde eles vieram, esses políticos, né? Cada estado tem direito a 3 senadores. Quantos senadores são eleitos pelo pessoal que vive no norte? O Pierazzoni falou de IDH, o estado do Pará, entre aspas, é o mais rico dos amazônicos. 40% do povo vive abaixo da linha da pobreza. Você acha que se você for candidato a senador lá, por qualquer estado amazônico desse, e dizer que você vai controlar o garimpo, que você quer legalizar o desmatamento, você vai ter voto? Não vai ter voto. Infelizmente, quem está em outras regiões do país acaba não conhecendo o quão desafiador é essa geografia da Amazônia. Afinal, ela não se limita ao Brasil e se estende por 9 países. Nesses contextos transnacionais, como é o caso da região amazônica, qual é a importância da cooperação entre países e instituições para conter essas dinâmicas criminosas? Quais desafios e potencialidades vocês enxergam nesse tipo de articulação? A criminalidade ela não encontra, né, fronteiras, né? A verdade é essa. Principalmente na região amazônica, que você atravessou ali o rio, você já está do outro lado. Dá um exemplo, você está ali no Amazonas, Tabatinga, aquela região ali, você tem exploração de ouro, extração com draga, a balsa é brasileira e passa para o lado colombiano, peruano, e aí quando chega as autoridades, opa, volta para o outro lado. E fica assim, no rio, cada hora a draga vai para um lado, fugindo das autoridades. E assim, as legislações são muito diferentes, né? Por exemplo, eu conheço um pouco. Na Colômbia, quem vai te dar autorização, por exemplo, para você fazer uma extração de ouro é o próprio prefeito lá, né? O CAID e tal. Então, assim, é uma licença bem mais simples. Ao passo que nós, a gente tem toda uma legislação mais severa. Mas também não que o nosso pessoal também não atravesse para o outro lado. É isso que acontece. Então, assim, região de fronteira tem várias questões, mas vamos por partes. Então, você tem os crimes transfronteiriços por natureza, que são aqueles que ocorrem realmente em região fronteiriça, e o criminoso está indo de um lado para o outro. Chegou a autoridade brasileira, ele corre para o lado peruano, colombiano, enfim. E ele chegou do outro lado, ele volta. É difícil. Isso serve para narcotráfico e tal, mas no crime ambiental ainda é mais forte, porque, de novo, volta nisso.
Às vezes a pessoa está licenciada para fazer, né, a extração de um lado e não está do outro. A gente tem uma situação lá em cima, lá de novo, falando de Amazonas, que é uma região que chama Islândia. Islândia é uma coisa bem interessante, porque Islândia está do lado do Brasil. A Islândia justamente que é uma ilha, é flutuante, né? São todas palafitas e tal. Originalmente era Brasil, mas hoje é considerado Peru. Mas é interessante porque ela está do nosso lado do rio, né? É realmente uma ilha e vive numa comunidade, alguns milhares de pessoas e tal. O que acontece? Islândia se tornou um polo madeireiro. Só que o que é interessante? Você vê, num período do ano, a madeira sendo cortada do lado brasileiro. Quando tem a cheia, a madeira é levada para o outro lado. É serrada lá e é vendida para a América Central e Europa como se tivesse sido uma madeira peruana. Então, esse é o tipo de problema. Se a gente não trabalha em conjunto com as autoridades peruanas, a gente não tem, né, vamos dizer, estándares, né, de trabalho conjunto, a gente não vai conseguir. A gente não tem, por exemplo, padrões, né, para fiscalização e licenciamento dessas atividades em região transfronteiriça. Então, assim, um estado tem uma legislação muito menos severa, o outro é muito mais complexa, como o Brasil. O Brasil, a gente sempre fala o seguinte, nosso problema não é lei. Nós temos mais de 9 mil normas ambientais. Se a gente aplicasse uma pequena parcela delas e conseguisse fiscalizar, a gente estava bem pra caramba. O problema é a gente, né, aquela velha brincadeira de que a norma pega ou não pega. No Brasil, você tem um problema de aplicação prática, mesmo as pessoas que aplicam as normas têm dificuldade. Então, esse é um problema, o crime transfronteiriço. Depois você tem a questão realmente das redes transnacionais. Não existe diferença nenhuma, biologicamente falando, ou fisioquímica, de um ouro ou de uma madeira da região de fronteira do Brasil e tal, do Peru e tal. Então, você não consegue saber. Madeira pode ser extraída aqui, levada para lá, documentada com outro documento, levada para lá. A gente tem vários casos, por exemplo, de unidade de conservação em região de fronteira, que você vê que tem as rotas para vir tirar madeira ali no Acre, né, fronteira ali com o Peru, tem ali, agora não vou lembrar a unidade de conservação, mas tem uma unidade de conservação ali que você vê claramente as rotas de entrada, né, as estradas, as pessoas entram do lado brasileiro, tiram a madeira e levam para o lado de lá. Como fiscalizar isso? Então, assim, é extremamente complicado. Fora isso, a gente já teve vários casos, que a gente está falando de madeira e tal, mas, de novo, essa diferença de legislação permite legalização. Por exemplo, peixe ornamental. Eu já vou pegar um caso que é bem diferente, mas também que é um caso que acontece muito. No Pará você tem, né, a questão dos peixes ornamentais. O que a gente percebeu em um determinado momento? Eles pegam os peixes ornamentais do Pará, colocam numa mala, em sacolinha, né, com água, levam até a fronteira, atravessam para a Colômbia. Na Colômbia conseguem documento, levam lá para o Panamá. O Panamá dali vai para a China e tal. E assim, tem uma taxa de mortandade absurda. De cada 100 peixinhos, e às vezes até espécie em extinção, etc., morre mais da metade, enfim. Você tem várias questões. O fiscal que está na fronteira, o cara que está no aeroporto, ele está capacitado para verificar. Eu sempre falo o seguinte, o cara que está na raio-x ali, ele está procurando duas coisas, arma e droga. Arma porque não quer um apoderamento ilícito de aeronave. E droga porque é o traficante. Quando você passa naquele negócio do raio-x ali do aeroporto, que eles chamam de sequestro, não é por acaso. A pessoa está preocupada com a segurança da aeronave e pontualmente também tem um olhar treinado, pegam droga. Mas muitas das vezes, inclusive, vai passar. Porque a prioridade deles principal, você sempre vai ver. Você não entra com 200 ml de líquido, não é assim? Mas a pessoa passa com ovo de arara. A pessoa passa com ouro. Passa com diamante. É extremamente complexo. Por exemplo, você pensa em diamante. Diamante é um negócio desse tamanhozinho. Você engole aquilo ali e vai embora. Entendeu? Não aparece raio-x, não aparece em lugar nenhum. As redes transnacionais, elas são extremamente complexas. A gente teve casos, no passado, de, por exemplo, uma área de produção de diamante em Minas Gerais, que tinha vendido não sei quantos milhões de dólares em diamante. E a gente achava estranho, porque falava, poxa, essa área era de uma empresa canadense, essa empresa canadense vendeu a preço de banana, vendeu por menos pelo valor do terreno nu ali, sem nada. E aí ligamos lá e falamos, não, mas lá não tem diamante. O que a gente descobriu? Aquela área ali legalizava diamante que vinha da África, Serra Leoa. A documentação do Brasil também é utilizada para legalizar diamante de sangue da África. E diamante do Cintalarga também é legalizado em PLG de Minas Gerais e tal. Por exemplo, a Venezuela é uma produtora de esmeralda, né? E diamante também. Só que eles não vendem oficialmente nada por vários embargos. Eu já tive situações, a gente até documentado na imprensa, a gente vê, de pessoal venezuelano vir abrir empresas no Brasil, movimentar uma certa carga de pedras preciosas para Antuérpia e fechar a empresa no dia seguinte. Basicamente, eles não exploram nada no Brasil, eles só utilizaram dessa rede deles e criar uma pessoa jurídica aqui e pegaram, né, como se tivessem produzido aqui, diamantes, esmeraldas e tal de lá. E a gente tem que ter em mente, principalmente quando você fala de pedras e tal, que isso financia várias outras atividades. A Al-Qaeda, né, hoje perdeu muita força e tudo,
tudo, mas a Al-Qaeda, por muito tempo, ela estava muito forte no negócio de diamante. E o Brasil era uma rota interessante para legalização de diamante. O Brasil, ele tem um problema. Ele tem a questão de ser vítima, né, dos crimes ambientais e com todas as repercussões que isso causa para a saúde. A gente está falando aqui, o desmatamento na Amazônia, a queimada na Amazônia afeta São Paulo. Vocês estão em São Paulo, aquela cortina de fumaça que saiu de Rondônia chegou aí para vocês. Vocês têm os Andes, vocês têm uma zona de convergência, tem tropical, a fumaça vai toda para vocês. Então, assim, você começa a perceber que as coisas são um pouco mais relacionadas do que parecem. Durante muito tempo a gente ignorou, não, a Amazônia deixa para lá. O gado, né, e a queimada, etc e tal, você tem uma série de repercussões em matéria de zoonose. Eu estou fazendo estudo com base de questão de saúde. Você vê a quantidade de atendimento de zoonose aumenta exponencialmente na época de queimada. E não é uma coisa tão óbvia, as pessoas não se dão conta, mas é por quê? Porque os vetores, eles vão se deslocar. Você matou as aves, os répteis que, né, matam os vetores, principalmente a arbovírus, mosquito. Se você matou eles, o mosquito vai aumentar. Aqui ano passado, Brasília, a questão de pernilongo estava absurda. Enfim, está tudo muito interligado. Seja na parte da criminalidade, seja dos efeitos decorrentes disso. A política, a questão da transnacionalidade, ela é importante não só na parte de repressão, mas de prevenção e de normatização. Da gente entender que não adianta nada a gente ter uma norma extremamente severa se o nosso vizinho não tem. Isso acontece no Brasil, tá? No Brasil as dimensões são continentais, você tem um estado que tem uma legislação muito mais forte, tem gente que é muito mais complacente. Então o cara vai utilizar daquela legislação, vai utilizar daquela brecha ali para poder fazer alguma coisa ilícita. A cooperação é fundamental. Aí já caminhando para algumas conclusões que são importantes. Os instrumentos nossos de cooperação hoje, eles são do século passado. E digo século passado, século retrasado, tá? Por exemplo, Interpol, Ameripol, todas essas associações de polícia, elas ainda trabalham num modelo que é muito demorado. Você faz um pedido para cá, que vai para um órgão central no seu país, que vai para um órgão central do outro país. Gente, na época da internet, na época do e-mail, na época do ChatGPT, que eu traduzo qualquer documento e consigo fazer as coisas, você quer celeridade. Você tem uma pessoa que embarcou numa aeronave aqui agora e que você tem a suspeita de que ele está levando ouro, diamante, ou que ele faz parte de uma rede criminosa. Você quer que ele seja abordado imediatamente, que seja dada uma busca nele quando chegar lá. Eu não tenho como, nesse mundo nosso de hoje, esperar meses. Hoje a gente está aqui, a gente está fazendo por videoconferência. Eu consigo fazer oitiva de qualquer pessoa, de qualquer entrevista, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo por videoconferência. Eu vou fazer precatória, eu vou mandar as perguntas escritas e tal. E assim, existe muito equívoco em relação a isso. Ah, não pode, porque, cara, tem muita coisa que pode. A justiça tem feito isso. Eu tenho que conversar com amigos meus magistrados, eles fazem oitiva por videoconferência. Se a pessoa comparece, tá bom. O que acontece é o seguinte, às vezes ele não tem o poder coercitivo, né? Se a pessoa não comparecer na frente da Câmara para prestar o depoimento, ele vai ter que pedir a ajuda das autoridades do outro país, porque você não tem coerção fora do seu país. Mas você mandou no e-mail, a pessoa compareceu, é uma testemunha, ela quer colaborar com a investigação. Para que você vai perder a burocracia de 6 meses, 1 ano, às vezes, para poder fazer? Então, assim, o problema da cooperação é, primeiro, isso vale para tudo, tá? Não é só internacional. A cooperação é, todo mundo tem sua pauta pessoal. Se você botar IBAMA, Polícia Federal, uma SEMA, a Receita Federal, cada um tem suas prioridades, tem sua pauta, tem seus resultados que tem que apresentar. A grande dificuldade é você botar todo mundo em uma mesa e falar assim, cara, vamos fazer uma coisa junto. Porque cada um tem suas coisas. Quando você trata de nações diferentes, com legislações diferentes, interesses econômicos diferentes, não vivem a mesma realidade que a gente. Às vezes, para nós, o problema do desmatamento é um problema gravíssimo. Para uma outra nação parceira, já não é. É uma coisa de sua menos importância, ou pelo menos culturalmente ainda é mais aceito. Para nós também já foi. Então, assim, a questão do desafio da criminalidade transnacional é, as redes estão cada vez mais fortes, elas se adaptaram a esse mundo, né, conectado, então elas conversam rápido, hoje as transações são feitas, né, hoje é Pix, é Bitcoin, hoje me paga aí. O cara dá um endereço Bitcoin, pronto, tá pago, tá resolvido e as coisas vão. E hoje você tem uma situação, a gente teve um caso concreto aqui no Brasil, amplamente divulgado. Uma serpente aqui do Brasil foi traficada, foi levada para Guiana, na Guiana obteve documento da Guiana e foi levado para os Estados Unidos. Só que para fazer isso, o cara não levou só uma serpente, ele levou 100 e tantas serpentes, porque ele botou ela dentro de um carregamento de serpentes que ele pegou na Guiana. Então, assim, para poder legalizar aquilo, né, ele precisou fazer todo o negócio. Mas por quê? Porque a legislação dos caras é muito mais tranquila, permite fazer a captura porque eles não vêm lá com um problema. Então você atravessa uma fronteira, às vezes sem qualquer controle e tal. Isso vale para madeira, tem madeira que para nós é protegida, para outros países não são. O grande desafio, né, é realmente a gente sentar e falar assim, olha, o que dá para fazer? É muito
muito legal, vamos botar vários oficiais de polícia numa unidade. Legal, bacana, mas se não falarem a mesma língua, entendeu? Isso já ajuda bastante nessa troca de informação. Às vezes eu só quero confirmar, fulano é cidadão do seu país, esse documento dele é válido, isso aí adianta bastante. E aí eu falo, isso já é um modelo que já começa a ser um pouco mais célere. Mas pensar que isso também vai resolver, ninguém vai resolver crime ambiental de gabinete, né? Ninguém vai combater o desmatamento de trás de uma mesa. Você tem que pensar o seguinte, tem que ter cooperação, essa cooperação tem que ser eficiente, tem que ser célere, você tem que escolher o que é possível, porque nem tudo vai ser possível, entendeu? Você tem que eleger sua batalha, você tem que falar, olha, eu não vou vencer todas as batalhas. Então, pelo menos, né, vamos escolher aquelas que a gente consegue. E realmente, assim, nessa questão da criminalidade transnacional já está perdendo bastante. Por quê? Porque os criminosos estão muito mais organizados que nós. O PCC tem vários lugares da América Latina, já está na Europa, já está em Portugal, entendeu? Cada vez mais diversificando atividades, a gente viu agora até coisa de metanol e tudo. Então, assim, de novo, o criminoso não tem paixão. Ele gosta de dinheiro. Ele não acorda de manhã e fala, não, eu só mexo com droga. A minha formação é droga, eu estudei para isso, eu só sei mexer com isso. Ele não é como a gente fez uma faculdade e só quer trabalhar com aquilo. Eles mudam de setor como quem troca de roupa. Esse crime organizado aí, o grande detalhe é que eles não têm burocracia. O Perazzoni falou de burocracia. A burocracia atrapalha demais essa conversa nossa com os nossos países vizinhos, por exemplo. O Brasil fala português, o pessoal fala espanhol. Começam a existir barreiras, né? A barreira burocrática, a barreira da língua, contrabando de ouro. Aí o americano, o europeu, o asiático, o chinês, lá, o japonês, ele vai dizer, não, eu comprei esse ouro do Brasil, está tudo legalizado, olha aqui o documento. Aquele documento está esquentado. Esquentou aquele ouro extraído ilegalmente ali daquele garimpo amazônico. A gente tem 17 mil quilômetros de fronteira terrestre. Isso aí não é fácil de cuidar. Como seria possível? Investindo em tecnologia. Não tem como você fazer todo ano concurso público para IBAMA, Polícia Federal, Receita Federal, para contratar, sei lá, um exército, né, de funcionários públicos federais. Não resolve só isso. Não é só isso que resolve. Porque haja mão de obra. Você tem que ter tecnologia, investir em tecnologia para cuidar dessa fronteira. Os americanos construíram um muro lá no passado, lá adiantou? O muro deles não adiantou muita coisa, não. Você tem que buscar formas mais ágeis, né? O Perazzoni falou de agilidade, a gente tem que ser ágil no combate, porque os criminosos são muito ágeis. E nós temos, com aquela história do gato procurando o rato, a gente tem que ser tão ágeis quanto eles. E a burocracia, infelizmente, impera ainda, é uma coisa do século passado, mas que ainda impera. E o outro detalhe que ele citou, eu quero reforçar. Será que esses nossos vizinhos querem combater desmatamento ilegal, retirada de ouro ilegal? Será que eles querem isso? Muitas vezes não. Eu lembro que uma vez uma pesquisadora portuguesa me perguntou, mas vocês não têm a lei? Não é só cumprir a lei? É só cumprir a lei, né? Como cumprir essa lei? Essa legislação vasta que nós temos e que muita gente diz que é das mais modernas do mundo. Como cumprir essa lei? As penas dos crimes ambientais são ridículas. Os delegados têm que fazer uma engenharia lá, juntando o Código Penal, etc., para conseguir colocar o sujeito na cadeia. E ele vai ficar na cadeia? Recentemente, a Polícia Federal fez uma operação de extração de minério de ferro em Belo Horizonte, na Serra do Curral, e o pessoal, 3 dos criminosos foram parar no Presídio Federal. Isso aí nunca tinha acontecido. É um sinal de mudança? Tomara. A gente não consegue deixar esses criminosos na cadeia. É questão de fauna que a gente não falou. O pessoal pratica crime de fauna todos os dias no Brasil. Tem gente que já foi preso 25 vezes. Ele é preso num dia, solto no outro. Vem para a audiência de custódia, coitado dele, né? Foi só 100 passarinhos que ele carregou, 90 dos quais morreram. Isso é normal para a nossa sociedade ainda. Infelizmente, contrabando de aroeira, a gente tem há décadas. Aroeira que entra do Paraguai. O pessoal desmata lá no Paraguai e entra a aroeira pelo Mato Grosso do Sul. De que forma? Esquentado por documentos do órgão gestor ambiental do Mato Grosso do Sul. O sujeito esquenta essa aroeira, dizendo que ele retirou essa aroeira ali do Pantanal. E essa aroeira veio do Paraguai. Esse carvão vegetal veio do Paraguai. Canários bolivianos, diversas vezes já foram apreendidos. Canários são canários da terra parecidos com os nossos, bem maiores. Esses canários entram no Brasil, muita gente coloca em gaiola e, se não me engano, usam também para fazer rinha de canário, uma coisa ridícula, mas existe, né? Ver 2 passarinhos brigando até morrer. E esses canários, muitas vezes o pessoal não entende, né? Soltam esses canários no Brasil. Esse canário não existe no Brasil, ou seja, ele vai concorrer com a nossa fauna silvestre, que já tem problemas demais, entendeu? Então é problema em cima de problema.
crime ambiental não é tão simples quanto o Perazone já citou, de você chegar, pegar um flagrante de droga, você está preso, a lei é essa, e a sociedade bate palma. Crime ambiental não, a sociedade raramente aplaude. A sociedade vai dizer, nossa, devia estar correndo atrás de traficantes, está correndo atrás de crime ambiental. E aí, o que essas redes criminosas fizeram? Opa, vamos no crime ambiental, que é muito mais fácil, a gente ganha dinheiro muito mais fácil. Contrabando de gado, entra do Paraguai, entra da Bolívia, esquentado por documentação do Mato Grosso do Sul. Como mudar essa estrutura? Eu só vejo uma forma. Politicamente, alguém tem que fazer alguma coisa. E só vai fazer quando houver a pressão da sociedade. Em relação à legislação, vocês comentaram um pouco por cima a questão da aplicação dela. Mas vocês acreditam que tanto a legislação ambiental quanto a legislação penal brasileiras têm acompanhado as transformações nas formas de atuação das redes criminosas? Ou talvez elas precisem de algumas atualizações? E nesse caso, que aspectos poderiam ser aprimorados? Toda vez que eu dou uma aula, uma palestra, que eu não vou conseguir mostrar, eu sempre mostro um mapinha do desmatamento até 97 e depois de 97, né, até 2010, 2008, que foi feito pelo WWF, mas é um mapa que eu gosto muito. Por quê? Ele mostra que é o seguinte, depois de 97, 98, você passa a ter tanto ou mais desmatamento, você teve, naquele período ali de 10 anos, você tem mais desmatamento que você teve nos outros 30, 40, né? Porque não dá para falar de 500 anos, porque, enfim, a gente tem um desmatamento na Amazônia começando no século passado. Mas, assim, você tem muito mais, menos de 10 anos do que nos 50 anos anteriores. E é estranho, por quê? Porque a lei de crime ambiental vem em 98. Então, assim, uma lei que supostamente veio para ser mais severa em relação ao crime ambiental, ela, na verdade, parece que não serviu muito bem. Eu sempre digo o seguinte, o problema nosso, assim, é uma cebola, tem várias camadas, a gente não vai conseguir mostrar todas aqui. A questão nossa, minha particular, tá? Eu não acho que é questão de legislação, tá? A legislação existe, mas o problema é o seguinte, vou pegar um crime ambiental qualquer. Eu sempre brinco o seguinte, se eu entrar na casa do Herbert lá, e eu pegar o cachorro dele e levar embora, entendeu? Eu cometi um furto. Eu vou responder pelo furto do cachorro. Se for um cachorro de raça, com pedigree, etc., eu ainda vou ter a pena aumentada porque é um furto qualificado, é um bem, etc. e tal. Agora, se eu entro e roubo uma árvore de um parque nacional, eu não respondo por furto, eu respondo por desmatamento. Porque a pena é muito menor. Legalmente falando, a árvore é um acessório do solo. E mais, se eu entrasse e tirasse uma árvore ornamental da casa de uma pessoa para fins econômicos, eu ia estar praticando furto. É meio ridículo porque o furto é um crime contra o patrimônio e ele é punido muito mais severamente do que um crime que atinge toda a sociedade, que é o crime ambiental, pela proteção do bem ambiental. Então, a lei de crimes ambientais, ela tem isso. Ela botou um monte de coisinhas, mas as penas acabaram sendo pequenas. Depois ainda vem lei de juizado especial criminal, que aí você coloca uma série de coisas com menor potencial ofensivo, crime de detenção, que é afiançar, enfim, você tem uma série de questões. Mas quando você pega todas as condutas que tem na lei de crime ambiental, se você parar para pensar, a maioria delas você tinha no Código Penal comum, entendeu? Então, assim, eu causo dano. Dano é dano. O crime de dano tá lá no coisa. A pena dele é um pouco maior. Ah, mas tem o dano culposo na lei de crime ambiental. Beleza, me mostra uma aplicação do dano culposo. É uma luta jurídica para conseguir fazer isso. Outra coisa, quando você vai no 29, tráfico de animal, você tem lá uma série de coisas para despenalizar a pessoa que tem o pequeno tráfico, aquela pessoa que tem a posse doméstica. Mas ninguém pensou no grande traficante. Aquele cara que está com 200 aves, entendeu? Vai morrer 80% disso. Esse cara, na verdade, não é um mero comerciante de animal. Ele é uma pessoa que pratica uma receptação de algo que causou uma série de outros crimes ambientais ao longo da cadeia. Ao longo do tempo, né, a gente percebe que foram criadas, vamos dizer assim, interpretações jurídicas para tentar dar mais ênfase nessas questões ambientais. Então virou muito comum, vamos colocar na receptação, vamos colocar no dano, vamos botar na lavagem de ativo, porque a lavagem de ativo não é só lavagem de dinheiro, é você transformar em lícito qualquer coisa de origem lícita. Então se eu uso um documento DOF para legalizar uma madeira que é de origem lícita e aquele documento é original, eu fiz uma lavagem do ativo florestal. Só que assim, são coisas que vão sendo construídas, né, dentro principalmente de investigação, e que, por exemplo, se você não tem um magistrado, um membro do Ministério Público sensível, que se atualiza, que gosta da matéria e que tem uma vontade de aprofundar sobre o tema, ele vai cair em alguns dogmas, assim, que ele, inclusive, são interpretações equivocadas. Aí a gente entra na parte jurídica, mas bem simples. Quando você tem conflito de normas, então tem a norma ambiental e tem a norma comum. Você tem uma coisa que é a antinomia. Então você tem que descobrir qual que é a norma
que aplica. Em tese, você não aplica 2 normas a um caso, porque seria bis in idem, né? Mas o fato é, existem algumas regras que permitem, sim, você aplicar 2 normas para um crime. Então, o que acontece às vezes? A pessoa vira e fala assim, não, o cara desmatou, mas também causou a lavagem de dinheiro. São crimes que não têm uma relação direta, né, de causa e efeito. Eu posso desmatar e eu posso fazer lavagem de dinheiro. Não está numa linha de desdobramento fática natural. Não é, por exemplo, o exemplo que a gente sempre dá no direito é o seguinte, poxa, para te matar com uma facada, primeiro eu vou te causar uma lesão corporal. Eu não respondo pela lesão corporal e depois pelo resultado do homicídio se eu só queria te matar. Eu vou responder pelo homicídio, ponto. Mas é óbvio que antes daquele momento, aquela fração de tempo, antes, né, de você vir a morrer e tal, eu causei uma lesão corporal. Existem muitas coisas que a gente vai mostrando e falando assim, não, especialidade, né? A norma especial ambiental sempre vai ser aplicada em relação à norma geral que é do Código Penal. Nem sempre. Porque às vezes são condutas diferentes, que atingem bens diferentes. Você tem que pensar o seguinte, de novo, os crimes comuns protegem o patrimônio, a vida, a integridade física. A lei de crime ambiental protege a natureza. São bens jurídicos diferentes. Então, assim, é justo que um criminoso que prejudica a sociedade 2 vezes responda por 2 crimes. Uma ao fazer um crime contra um patrimônio da União, por exemplo, e outra ao prejudicar a sociedade com o mercúrio que foi lançado no Rio. E assim, a gente vê confusão demais nisso. Eu e o Ebit já escreve já há muito tempo sobre isso, a gente tem outros colegas que escrevem, a gente tem o livrinho nosso lá, enfim. Mas é um trabalho hercúleo. A gente dá palestra para o magistrado, para o Ministério Público e tal. Eu falo que o principal desafio que a gente tem, muitas das vezes, não é a legislação. É realmente assim a questão da aplicação, o problema de quem aplica. Às vezes até medo de aplicar. Eu vou dar um exemplo aqui, a lei de abuso de autoridade, tá? Vem na esteira da Lava Jato e tal, não vou... Mas assim, são movimentos muito claros, né? Isso aconteceu com a Mãos Limpas na Itália. Você tem um movimento contra a corrupção, etc. E depois o poder se reorganiza, quando chega ao poder, passa normas que restringem, né, as autoridades, né? Isso aconteceu na Itália, aconteceu no Brasil. Você pega a lei de abuso de autoridade, é muito óbvio, né? Você vê lá, todos os crimes é pro delegado e pro juiz. Prender em flagrante, fora da... vai perder o cargo, vai responder. O juiz, ele não pode sequestrar bens do criminoso em valor maior do que o necessário para reparar o dano. Gente, em crime ambiental, né, é muito difícil isso. Porque o dano ambiental, o dano dele é multidisciplinar. Às vezes o cara fez um negocinho que você fala, não, para replantar ali é baratinho. O problema é que o caos que ele causou, o dano que ele causa, né, a serviços ambientais e tal, é de bilhões de reais. Só que o juiz fica com medo, ele fala, vai que no tribunal revém a minha decisão, falo que não era 1 bilhão, era 10 mil reais. Eu sou responsável por isso. Então, assim, hoje eu vejo as autoridades, inclusive, elas se encontram um pouco amarradas, entendeu? Porque o tempo todo, hoje, por exemplo, você não pode abrir inquérito se não tiver o mínimo de indício que o cara praticou crime, mas o inquérito é para isso. O inquérito é para apurar crime, não é para cometer abuso, não é para ser usado como instrumento político, mas também é para apurar. Ah, não, mas não pode abrir se não tiver um mínimo de indício de prova de que a pessoa praticou alguma coisa. Eu falo, gente, mas chegou uma notícia de que, sabe, eu falo, eu como Franco, se um dia virar e falar assim, Franco, você é corrupto, tá aqui meu celular, pode pegar minhas coisas, eu quero que apurem, porque, enfim, é isso, entendeu? A questão é essa. Então, assim, o grande problema que eu vejo é esse. A gente tem muita legislação, teve avanços, principalmente quando você pensa em lei de crime organizado, a gente passou a ter alguns instrumentos, lei de lavagem de dinheiro, mas o problema é aplicar isso no caso concreto. E aí eu vejo vários problemas. A gente vai começar pela formação do nosso jurista, e não tem como a gente falar, porque assim, isso passa forte pela questão de formação jurídica. Delegados, advogados, promotores de justiça e juízes, eles não são preparados, tá? Ninguém na faculdade de Direito é preparado para lidar com bens transindividuais. A gente é preparado para ser advogado de empresa, a gente é preparado para atuar naquele crime que não é o crime organizado que atinge vários... Isso é interessante, porque assim, não é um fenômeno só nosso. Uma vez eu estava estudando direito alemão, os alemães, eles não têm legislação para o crime organizado como a gente conhece, porque eles não têm. Não é um fenômeno comum lá. Eles não têm organizações criminosas, eles têm um monte de coisa. Eles têm crimes que a gente nem imagina até, porque, enfim, eles tiveram outra realidade no passado e tal. Então, em questão de direitos humanos, de preservação da individualidade, eles têm coisas muito mais severas do que nós. Mas, por outro lado, eles não têm uma legislação adequada ao combate ao crime organizado. Entendeu? Inclusive, instrumentos específicos para combate ao crime organizado, como nós temos. Por quê? Porque eles não têm. Por outro lado, a gente tem, só que na hora de aplicar para o crime ambiental, a gente tem uma dificuldade, dá tilt na cabeça. Eu e o Ebit, toda hora a gente está depondo, né, em processo. E a gente tem que explicar, às vezes, né, para o magistrado, para o Ministério Público, para o próprio advogado, coisas óbvias. Eles perguntam para nós, mas você foi no local fazer perícia? Não, é imagem de satélite, é uma foto do local, mostra que foi desmatado, hoje está regenerado.
Mas o problema é o período de 10 anos que você deixou aquele negócio todo arrebentado. Outra, às vezes o crime é outro. A área tá verdinha. A madeira foi tirada de outro lugar. Ele legalizou com os créditos da área dele. Isso dá um nó na cabeça do magistrado, né, Herbert? Ele, não, mas não tem crime ambiental aqui. Você não tá entendendo. Ele usou essa área para legalizar madeira que saiu de outra. Ele usou esse garimpo para legalizar ouro que saiu de outro lugar. Eu tô mostrando para você que não tem uma estrada, não tem um acesso. Essa área não foi explorada. E aí, com todo respeito, entendeu? Porque, enfim, eu também... São 20 anos nessa, né? E, assim, a gente tá sempre aprendendo. Mas, assim, não é malabarismo, mas, às vezes, assim, o óbvio a gente perde muito tempo para explicar. Uma petição minha para crime organizado ambiental, né? Enfim, ou qualquer coisa, eu gasto muito mais. Gente, eu faço uma representação de tráfico de droga, qualquer outra coisa, eu gasto 3 páginas. Eu vou pedir uma busca na casa de uma pessoa acusada de pornografia infantil ou de tráfico de drogas, são pouquíssimos fundamentos que eu tenho que apresentar. Para eu conseguir uma busca numa empresa relacionada a crime ambiental, é 50, 100 páginas. É uma coisa de louco, porque eu tenho que explicar um passo a passo. O laudo do Herbert é muito mais complexo do que um laudo de droga, do que um laudo documentoscópico e tal, porque ele tem que mostrar tudo, ele tem que explicar como é que ele chegou àquelas conclusões, os valores, etc. Então, assim, é uma área extremamente complexa e que, assim, pouquíssima gente sabe. E vou ser bem honesto, tem muita gente que se apresenta como especialista e tal, e você conversa assim com a pessoa, por quê? Porque uma coisa é saber direito ambiental. Eu estudei direito ambiental, você sabe norma administrativa, desculpa. Você sabe o que é licenciamento, como é que dá. Você sabe como é que a dinâmica criminosa ocorre. Você conhece como é que essas fraudes fazem. Existe um outro problema. Existe um retardo. A nossa justiça é muito lenta em vários aspectos. Então, se você entrar hoje, pegar uma jurisprudência hoje, era de um caso de 10 anos atrás. A realidade hoje já é completamente diferente daquela que acontecia 10 anos atrás, porque o criminoso é darwiniano. O criminoso é o seguinte, os mais aptos permanecem e os menos aptos perecem no meio do caminho. Então, o crime que acontecia 10 anos atrás não acontece mais daquele jeito. Eles já aprimoraram o modus operandi. Você vê, assim, os tribunais, quando eles revêem um negócio, eles já estão revendo, mas eles não sabem nem o que está acontecendo. Entendeu? Ele não entende. Eu pegava casos de documento que nem existe mais há 10 anos até hoje correndo em tribunal. Então, assim, existe um retardo, existe um problema que, assim, a gente tem um mito. A gente prende muito no Brasil. A gente prende muito determinados tipos de pessoas, tá? Infelizmente. A gente tem uma seletividade muito grande para determinados tipos de crime, determinado tipo de público. Quando a gente vai lidar com um colarinho branco, é a coisa mais difícil do mundo. Durante muito tempo, a gente usou das prisões preventivas, né, das processuais, como um processo assim, né? Já que a justiça é lenta, vamos prender a pessoa preventivamente até para o processo andar mais rápido. É óbvio que isso também é meio abusivo, porque uma pessoa não pode esperar 2, 3 anos ser julgada, entendeu? Então, assim, o que acontece? Hoje, você prende uma pessoa em flagrante, na audiência de custódia ela está solta. Vira um processo com réu solto, fica 3, 4 anos. Eu e o Herbert, a gente é ouvido em processo de 10 anos atrás, mais de 10 anos. A gente vai ser ouvido hoje, se eu não me engano, no processo de 15 anos atrás. A gente não lembra. A gente, entendeu? Tem as anotações e tal. Em qualquer lugar do mundo, um flagrante é julgado em 60 dias, 90 dias no máximo. Porque não é que a pessoa está condenada, mas se você foi pego cometendo um crime, tem testemunha, etc., é óbvio que o processo instrutório do negócio é muito mais simples. E a pessoa permanece presa ou paga fiança e o negócio anda, mas é rápido. Eu estou falando de países civilizados, eu estou falando de Itália, eu estou falando de França, estou falando dos Estados Unidos, países que respeitam direitos garantidos. Eu estou falando, entendeu? De país ditadura. Não. O processo no flagrante é um processo sumaríssimo. No Brasil, não. A pessoa é presa, ela está solta em 15 minutos, vira processo com réu solto, daqui 10 anos a gente está discutindo. O Herbert falou, já tem caso de traficante de animal, foi preso 20 vezes. 10, 15 vezes no Brasil, 20 vezes em Portugal. E continua assim. Por quê? Porque é paquidérmico. A questão toda é, a legislação existe. Existe uma dificuldade de aplicação dela. É muito mais, talvez, de princípios, de hermenêutica, de entender a gravidade do negócio, de ter noção, por exemplo, das tecnologias. O Herbert falou uma coisa importantíssima. Eu venho do direito, minha primeira formação de direito, depois fui fazer outras formações. Meu mestrado e doutorado é o mesmo do Herbert. A gente fez imagem de satélite. Então, assim, a gente vai para uma área tecnológica. A tecnologia hoje não tem como se enfrentar o crime ambiental sem saber como é que funciona a imagem de satélite, sem entender o mínimo de ciência de dados, sem entender que existem alguns padrões que não fazem o menor sentido. Essa propriedade está localizada num lugar que não tem IP, porque os dados mostram que não tem IP, e o cara movimentou 1 milhão de metros cúbicos de IP. É óbvio que não saiu de lá. Aí você pega a imagem de satélite e mostra, não tem exploração. Você quer mais prova que isso? Outra coisa, questão de descapitalização. É um crime que dá muito dinheiro. Então, já que o cara não vai ficar preso, vamos atingir o bolso, que, como dizia o Delfim Neto, é a parte mais sensível do corpo humano? Senão o crime compensa. A pessoa já não vai ficar presa, que ele tem a chave da cidade, ele é gente como a gente, fez faculdade, é amigo da... Sabe? É diferente. Eu sempre brinco o seguinte, o operador de motosserra, o garimpeiro, fica preso, porque não tem advogado. Mas o empresário não fica preso 5 minutos. Ele tem um outro tratamento.
É óbvio que a gente tem que evoluir, mas assim, para evoluir a gente tem que começar a entender o seguinte: primeiro, o que é crime ambiental? Como é que ele funciona? Qual que é a gravidade dele? Quais são os mecanismos que a gente dispõe? Quais são as leis que a gente dispõe? E parar, por exemplo, cara, tem vários projetos para vamos mudar a lei de crime ambiental, vamos fazer um novo Código Penal. É um absurdo o que fazem. Eles pegam o mesmo tipo penal e fazem uma bagunça. Aí, por exemplo, você vê coisas absurdas. O maus-tratos animal é mais grave que o maus-trato a uma criança. Eu falo, cara, isso aqui vai dar problema. Eu sou biólogo, eu sou pró-animal, não estou dizendo que não. O que eu estou te dizendo é o seguinte, gente, a questão é, cuidado, porque uma norma que você não tem um peso, você vai ter problema lá na frente na hora de aplicar. Você não pode ter para um desmatamento, não, uma pena mais grave que você vai ter para um crime contra a vida, um crime, entendeu? É óbvio. Mas dentro de contextos de crime organizado, existe uma diferença grave. Ó, a pessoa cortou uma árvore, a pessoa cortou uma floresta. Ela cortou uma floresta para quê? Para a subsistência dela, para a agricultura familiar ou para explorar, para vender. Então, assim, é contexto. O tipo penal tem que ser muito mais bem claro. Ele tem que diferenciar a criminalidade organizada ambiental da criminalidade comum, da pessoa que tem a posse doméstica de um animal para o cara que trafica, da pessoa que ganha muito dinheiro e acaba com a vida das pessoas, porque é o que o Ebert falou. Mercúrio. Eu, pouco tempo atrás, não faz muito tempo, a pessoa que eu conhecia morreu, decorrente de questão de mercúrio. Foi garimpeiro por muitos anos, era barbeiro aqui em Brasília, etc e tal, um belo dia todo definhando, emagrecendo e tal. Descobriu depois de muitos anos uma situação dessa. Essa pessoa, ela foi explorada por vários outros, não ficou rico, obviamente, e ainda acabou, entendeu? Os dias dele muito mal. Isso é culpa do Estado, isso é culpa nossa. De uma sociedade que não consegue se organizar em torno do que é importante ou não. A atividade de garimpo, a atividade de exploração, ela é legal, ela pode ser legal, ela pode reverter benefícios para comunidades, etc. Então pode. Mas o fato é, existe legislação, precisa ser aprimorada, existem gargalos, mas o principal gargalo que eu vejo são os aplicadores do direito. Eu acho que a gente precisa melhorar a formação, inclusive com o convite. Pessoal da USP aí, a gente junta aqui com o pessoal do UNB, vamos fazer um curso, vamos montar alguma coisa, sabe, online, um seminário, alguma coisa para juristas. O Ebert e outros aí, a gente vai tentar ajudar nisso aí, tá bom? Humildemente, óbvio. Parabéns, Perazone, gostei dessa fala aí, excelente. Perazone é nosso expert em legislação. Eu tenho críticas severas também à legislação, porque eu vejo a quantidade de recursos existentes no Brasil. E como ele lembrou, hoje a gente vai participar de uma audiência de uma operação que foi deflagrada há 15 anos atrás. É recurso em cima de recurso. As pessoas recorrem repetidamente. Compensa o crime ambiental no Brasil. Entendeu? A gente tem que mudar a legislação para fazer com que não compense. Agora, com um Congresso que parte dele tem essa força do norte, onde todos esses crimes aí estão ocorrendo, como é que a gente vai fazer essa mudança? É assim, eu acho extremamente difícil. Vamos ficar quieto? Não vamos ficar quieto, não. Questão de biodiversidade, poxa, a gente tem $1 trilhão em medicamentos sendo movimentados por ano no mundo. $1 trilhão. Metade disso vem de onde? Vem da biodiversidade. O que a gente está fazendo com a biodiversidade na Amazônia? E do resto dos outros biomas que a gente não está falando, né? A gente não está falando da Caatinga, que tem biodiversidade. A gente não está falando do Cerrado, que tem biodiversidade. Do Pantanal, que eu conheci com 7 anos de idade, fiquei 1 mês lá com meu avô. Todos os animais andavam de bando. Hoje, para você ver um espécime, você tem que andar o dia todo. E talvez não ache, não, mas o Pantanal é bom para criar gado, então vamos entupir de gado no Pantanal. É assim que é a resposta nossa em relação ao meio ambiente. Questão de pastagens, a gente coloca um boi por hectare, desmata tudo ali. Qual que é o lucro disso? Nós estamos tomando prejuízo, é isso que tem que colocar na cabeça, é isso que o Congresso tem que acreditar, principalmente a sociedade, né? Porque quem está no Congresso veio da sociedade. Mudanças climáticas, em 2022 nós tivemos prejuízo na nossa agropecuária de R$87 bilhões. A gente exporta mais ou menos quase R$900 bilhões. Pelas mudanças climáticas, nós tivemos esse prejuízo. Eu nunca na minha vida tinha visto frio no Mato Grosso do Sul em outubro. Era extremamente calor. Agora a gente passou por uma estação de frio e muito vento. O vento era em agosto. Ou seja, a gente está transformando a coisa toda. E a custo de quê? Qual é esse lucro? Como é que está a nossa sociedade hoje? Será que a gente está bem? Acho que não. Em relação à grilagem, que a gente tem que falar um pouco também. A legislação foi alterada. Em 2009, por exemplo, foi permitido a regularização de áreas que não fossem superiores a 1.500 hectares. O que aconteceu em 2017? Veio a Lei 13.465 e falou, não, a partir de agora, não superiores a 2.500 hectares. O que é um módulo fiscal? O módulo fiscal na Amazônia, onde é uma área maior, é de 100 hectares. O que quer dizer isso aí? O módulo fiscal quer dizer o seguinte,
em 100 hectares eu consigo sobreviver na Amazônia. Em Santa Catarina eu preciso de 5 hectares. Então o módulo fiscal de Santa Catarina é 5 hectares. O da Amazônia é 100 hectares. Então se eu preciso de 100 hectares, por que eu permito pela lei que o sujeito fique com 2.500 hectares? Ocupem, na maior parte das vezes, ilegalmente. A grilagem no país é um escândalo. Nós temos milhões de hectares grilados hoje. E esses caras, o que eles fazem? Eles colocam 2.499 hectares no nome dele e depois 2.499 no nome da esposa, no nome da nora, do genro, dos filhos. Eles fazem um condomínio de 15.000 hectares. É um país completamente desigual e continua desigual. Nós tivemos a lei de 1850, a lei de terras de 1850. O que ficou definido naquela época? Para ter terra no Brasil, você tem que comprar, você tem que ter dinheiro. Por quê? Eles já estavam sofrendo pressão, né, para acabar com a escravidão no país. Né? Imagine se esse país fosse diferente. Imagine se cada escravo liberto, cada família de escravo liberto recebesse um lote de 50 ou 100 hectares, o que seria desse país hoje? Entendeu? Então a gente comete erro em cima de erro, um atrás do outro. Questão de contratação de funcionário público, proteção ambiental. No Amazonas nós temos o IPAAM. O IPAAM, se vocês procurarem, eles têm 17 anos que não tem concurso para essa área. Será que a gente está cuidando mesmo do meio ambiente? Será que a gente está interessado nisso? A sociedade está interessada nisso? O último concurso foi em 2008. A SEMAS fez um concurso, a SEMAS do Pará, fez um concurso na cadastro de reserva, né? Talvez eu chame, talvez não. Eu acho um absurdo também existir o tal cadastro de reserva. São tantas coisas que revoltam a gente. Por quê? Eu estou trabalhando nisso há 20 anos e eu vejo que a evolução é muito devagar em relação à legislação, muitas vezes retrocede, principalmente em relação à grilagem de terras, e a sociedade não percebe ou não quer mudar, eu não sei o que acontece. Bom, infelizmente nós chegamos ao final dessa entrevista e eu gostaria de agradecer muito mesmo a disponibilidade de vocês em estarem aqui conosco. Foi uma contribuição muito importante para esse debate que a gente gostaria de fazer sobre criminalidade na Amazônia e que eu já adianto para os nossos ouvintes que terá mais um episódio dentro desse tema no próximo mês para fechar a série sobre criminalidade e violência no Brasil com outros 2 entrevistados. Mas a participação de vocês aqui foi fundamental para a gente compreender melhor os desafios para o combate à criminalidade nessa região. E o Franco mencionou a possibilidade de fazermos um curso com o pessoal aqui da USP e também da UNB, e eu quero lembrar que tanto o Franco quanto o Herbert participaram de 2 eventos realizados pelo Grupo de Pesquisa em Criminologia Experimental e Segurança Pública aqui do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, que foram o ciclo de webinários Criminalidade Ambiental Organizada e Segurança Pública na Amazônia, realizado no final de 2024, e o ciclo de formação do Programa de Redes Climáticas e Justiça Ambiental no Sul Global, no primeiro semestre de 2025. Você que está nos ouvindo pode acessar essas palestras no canal do IARP no YouTube. Provavelmente deve ter esse mapinha que o Franco mencionou na fala dele. E certamente esse material vai ajudar ainda mais na compreensão desse tema. Franco, Herbert, muito obrigada novamente pela participação de vocês aqui conosco. Só agradeço, gente. Sucesso aí. Obrigado, Herbert, parceiro de longa data aí. Um abraço a todos aí, abraço aos nossos alunos, abraço aos nossos amigos aí. Muito obrigado pelo convite, a gente está sempre à disposição. Muito obrigado. A gente chora bastante aí, mas com razão, sabe? Porque a gente ama essa área. A gente quer que os nossos filhos, nossos netos encontrem um planeta melhor. E pelo que eu estou prevendo, eles vão contar quase nada, né? A gente está destruindo tudo. E quando falo nós, é o mundo inteiro destruindo, né? Nós vamos ter a COP agora, os Estados Unidos não participa da COP. E é o segundo que mais emite gás de efeito estufa no planeta, entendeu? Então, assim, a gente está vivendo uma situação crítica. Nós aumentamos já 1,5 grau de temperatura no planeta, coisa que era absurdo no século anterior a gente imaginar. E nós estamos partindo para 2 rapidamente, e ninguém sabe as consequências disso. Então, a previsão que a gente faz para os próximos 5, 10 anos aí é de catástrofes em cima de catástrofes. Quanto que vai custar isso? Nós já tivemos uma catástrofe do Rio Grande do Sul, né? Vamos ter outras, com certeza vamos ter. Eu não vejo inteligência na parte do agronegócio brasileiro, porque eles apoiam esse tipo de coisa, porque a partir do momento que você se cala, você está apoiando. Não, quem está
produzindo o gado lá na Amazônia desmatando, também é pecuarista, eles chamam de pecuarista. Então você está dando tiro no seu pé, porque a chuva que você recebe aqui no Sudeste e Centro-Oeste é a chuva que vem ali da Amazônia, filho. Então, assim, tem que ter um pouquinho de inteligência também. Obrigadão. No USP Analisa de hoje, a gente conversou com o professor e pesquisador do Núcleo de Estudos Amazônicos da Universidade de Brasília, Franco Perazzoni, e com o perito criminal federal Herbert Dittmar. Eu havia comentado no nosso último podcast que esse seria o último episódio da série sobre criminalidade e violência no Brasil. Mas como eu disse agora há pouco, vai rolar um episódio bônus ainda dentro do tema da criminalidade na Amazônia, abordando os impactos da atuação dos criminosos nas populações locais. Quem vai conversar com a gente é o coordenador do Grupo de Pesquisa em Criminologia Experimental e Segurança Pública do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, Eduardo Saad Diniz, e o defensor público do Estado do Amazonas, Carlos Almeida Filho. Eu sou a Thaís Cardoso, jornalista do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, e a gente se encontra no próximo USP Analisa. Tchau! Você ouviu USP Analisa, um podcast da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto.